Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Governo leva pacote de reformas ao Congresso com proposta de mudanças na economia. Estados Unidos mantém veto à importação de carne brasileira in natura. O embargo ao produto do Brasil já dura pelo menos 2 anos. Superior Tribunal de Justiça deve julgar hoje o futuro das recuperações judiciais no agronegócio. E em Mato Grosso, menos burocracia. A partir de hoje, pecuaristas podem emitir as guias de trânsito animal pela internet. Tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. Os Estados Unidos resolveram manter o veto que já dura 2 anos à carne in natura do Brasil, de acordo com um relatório enviado ao governo brasileiro na última semana, após uma inspeção técnica feita pelo Departamento de Agricultura americano. No documento foram solicitadas informações adicionais e a realização de uma nova inspeção. A abertura do mercado estava incluída numa pauta acertada com o presidente norte-americano Donald Trump, no qual o Brasil fez concessões, como facilitações para a entrada do trigo e etanol dos Estados Unidos. O porta-voz da Presidência da República, general Otávio Santana do Rego Barros, reconheceu que o governo ficou frustrado com a decisão, mas afirmou que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai aproveitar uma viagem para o país americano, que já havia sido marcada, para tratar do assunto. E apesar deste empecilho em relação ao mercado norte-americano, o Brasil continua com as exportações aquecidas. Foram 185.537 toneladas de carne bovina embarcadas em natura e processada em outubro deste ano. É o maior volume mensal da história e 15% superior na comparação com outubro de 2018. Os dados são da ABEC, com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior. Em relação a setembro, o volume embarcado cresceu 28%. Com isso, o preço da arroba do boi gordo no interior de São Paulo continua respondendo à demanda aquecida. Dados da consultoria Safras e Mercado apontam negociações a R$ 180 por arroba para o padrão europeu. É um dos preços mais altos da história. Vamos entender este cenário com o analista de mercado Fernando Iglesias, que fala conosco. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Na verdade, essa questão do veto em relação aos Estados Unidos acaba gerando frustração realmente ao mercado e pode atrasar em até 1 ano esse processo de reabertura. Mas, de qualquer forma, as exportações estão indo muito bem. A China compra muita carne bovina do Brasil nesse ano, muito em função da peste suína africana, e a tendência é que isso se mantenha nos próximos meses. Ou seja, os efeitos são limitados e não devem impedir que essa onda positiva que atinge a pecuária continue. Mostra disso são esses R$ 180 que vocês estão reportando para padrão Europa no mercado brasileiro interior de São Paulo, negócios fechados hoje? Exatamente isso. Na verdade, esses negócios já aconteceram até mesmo na sexta-feira. E a tendência é que continue com o mercado bastante aquecido, até porque a oferta de animais terminados é restrita nesse último bimestre, abrindo espaço para a continuidade desse movimento de alta. As exportações em bom nível também contribuem para isso, mantém o mercado interno enxuto, aumenta a propensão a reajustes no mercado doméstico, da mesma maneira que a demanda do último bimestre ela é aquecida por natureza, né? A questão de criação de postos temporários de trabalho, incidência de 13º salário, tudo isso motiva a economia nessa época do ano e abre espaço para reajustes da carne. Isso também pode influenciar as outras proteínas de origem animal. Agora, o pecuarista que nos assiste, ele claramente observa esses movimentos de mercado de exportação aquecido, expectativas de recuperação na economia brasileira e entende que esses fatores contribuem para uma boa expectativa também para o novo ano de 2020. Agora, como é que são os custos, por exemplo, de reposição? Como é que são as margens do setor? A margem ainda é elevada, apesar que o preço dos animais de reposição também apresenta alta nesse ano de 2019. Mas, de qualquer forma, o saldo ainda é positivo porque o movimento de alta tem se mostrado muito consistente nos últimos 2 meses. A arroba saltou em São Paulo de R$ 160 para 175, até mesmo 180, como a gente já viu negociações acontecendo, em pouco mais de 30 dias. Então, o movimento é muito consistente realmente. Tá certo. Muito obrigada, Fernando, pela presença, direto da consultoria Safras e Mercado. Uma boa semana, volte sempre. Eu que agradeço. Boa tarde.
Vamos então aos preços na B3. Vejam comigo como é que são as negociações para a pecuária hoje, em reais por arroba, novembro valendo R$ 178,25, o contrato de dezembro a R$ 184,50, o janeiro a R$ 188,40 e o maio a R$ 187,30 por arroba. O Superior Tribunal de Justiça deve julgar hoje o futuro das recuperações judiciais no agronegócio. O debate está em torno de uma questão principal que é: as dívidas contraídas por produtor rural como pessoa física antes da inscrição como empresário podem ser incluídas no processo de RJ? A sessão está programada para iniciar às 14 horas de hoje. A consultoria MB Associados fez um estudo e apontou riscos ao crédito rural caso o STJ reconheça que os produtores podem pedir recuperação judicial nas condições em debate. Vejam a análise do José Roberto Mendonça de Barros, economista da MB Associados. Se isto for levado adiante, alguns poucos ganharão bastante, terão perdão de dívida numa proporção bastante grande, sem precisar abrir mão do seu patrimônio. Mas o impacto em cima da imensa maioria dos produtores rurais será enorme. Por quê? Primeiro porque todas as estruturas de empréstimos com garantias, que sempre foram tradicionais no setor agrícola, passarão a ter dúvidas sobre ela, né? E isso vai fazer o crédito ficar mais difícil, ficar mais caro. Pior ainda, né, os fornecedores de recursos, sejam eles os bancos, ou os fornecedores de insumos, ou os comercializadores, passarão a exigir muito mais garantias, passarão a exigir auditagem de balanço, tornarão a vida muito mais difícil da imensa maioria dos trabalhadores, dos agricultores brasileiros. E veja, sempre foi normal no Brasil que, eventualmente, por razões climáticas, uma quebra de safra leve a uma renegociação de dívida. Isso faz parte do dia a dia das coisas. Ora, se essas recuperações forem adiante, e existe um caso que vai ser paradigmático, pois está no Supremo Tribunal de Justiça, no STJ, né, isso pode comprometer o crédito rural e o financiamento da agricultura como um todo. É algo que nós devemos acompanhar, porque, eventualmente, uma operação oportunística de alguns pode prejudicar o financiamento da imensa maioria dos agricultores brasileiros. E hoje será a primeira decisão colegiada sobre a questão da recuperação judicial no agronegócio. O advogado tributarista Eduardo Diamantino, do Diamantino Advogado Associados, está ao vivo conosco para explicar quais os pontos principais que estão em debate. Diamantino, boa tarde. Que pontos são esses, hein? Bom, o ponto é o seguinte: eu discordo diametralmente do professor Mendonça de Barros por uma razão muito simples. Direito de lei, agrade o mercado ou não, tem que valer. E o empresário rural, aquele registrado como empresário na junta, tem o direito à recuperação judicial. É a combinação do Código Civil e da Lei de Recuperação Judicial. O que está se discutindo aqui agora é o seguinte: a dívida precisa ser anterior ao registro ou não. Agora, veja, o sistema jurídico deu oportunidade ao produtor rural. Se o mercado acha ruim e ameaça aumentar os juros, é outra questão. Do ponto de vista jurídico, o direito do produtor rural não pode ser abdicado em favor do sistema financeiro nacional. Agora, Diamantino, a sua expectativa é que a decisão do STJ indique qual caminho? A dívida contraída antes pode ser alvo da recuperação ou não? Olha, existem outras duas decisões singulares dizendo que precisa estar registrado. Porque existem decisões em tribunais inferiores que sequer necessita do registro. O artigo 971 fala que ele pode, não que ele deve. Então, eu acredito que o STJ deve dizer que vale a recuperação judicial de produtor rural e que essa dívida há de ser contemporânea, numa visão conservadora do STJ. Isso é a primeira decisão colegiada, mas provavelmente no momento seguinte vai ser afetado para a repercussão geral das duas turmas. Ou seja, isso é questão para ser decidida finalmente em mais 1 ano, 2 anos. Agora, o produtor, sendo empresário ou produtor rural, ele pode se valer do benefício da RJ, certo? Estando registrado, pode se valer, é expresso na lei.
Bom, aí a gente continua para uma outra questão que também tem a ver com a recuperação judicial e que a gente tem discutido muito aqui no Canal Rural, que é a chamada MP do Agro. Um dos temas, um dos debates tem a ver com o patrimônio de afetação. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, isso tem relação com esse debate relacionado à recuperação judicial. Eu acho que tem tudo a ver. Acho que a MP é contra o agro, não a MP do agro. Porque lá criaram o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação é isolar um patrimônio de toda e qualquer constrição, a não ser aquela. Isso surgiu na Encol, nos anos 80, para proteger da falência das recuperações. Agora, o que o sistema bancário tem feito? Ele simplesmente quer criar um patrimônio de afetação para que a parte dele garantida não se submeta a nenhuma das outras recursos jurídicos possíveis. É uma luta do setor do agro contra o produtor rural. Isso me parece extremamente claro. Agora, como especialista no setor, que rumos você acha que essa discussão vai tomar? E já que é um tema também mais denso e às vezes pouco palatável até para a maioria, qual é o principal ponto, a principal questão que deve ficar na mente de cada um que nos assiste hoje em relação a esse tema, na sua avaliação? Na minha avaliação é que, enfim, mercado gostando ou não se abre mão de direito adquirido. E o produtor rural tem condição de pedir a recuperação judicial sempre. Recuperação judicial não é favor. Quebra de safra, eu vou renegociar? Ótimo. Então, ao invés de renegociar por um perdão judicial, por um perdão presidencial, eu vou renegociar junto ao Poder Judiciário. É um direito. Por que não podemos mudar as coisas dessa forma? Quem defende o produtor rural não é o presidente. Quem defende o produtor rural é o Poder Judiciário. Ele é que faz o peso e contrapeso do sistema brasileiro. E na sua avaliação, recuperação judicial seja pessoa física, seja pessoa jurídica? Eu acho válido e é um remédio necessário. No mundo inteiro existe. Por que aqui não? Analisando os bastidores, você acredita, eu já te fiz essa pergunta, eu vou refazê-la de uma outra forma, você acredita que a decisão do STJ vai ser finalizada de qual forma? Só para a gente tentar antecipar para a nossa audiência. Eu acho que, infelizmente, o STJ deve ser mais conservador na decisão, o que é uma pena. Isso significa o quê, Trocando em Miúdos? Que ele deve requerer o registro do produtor rural e que provavelmente as dívidas venham a incidir após o registro. Ou seja, quem tem um pedido de recuperação judicial enquanto pessoa física com uma dívida constituída antes de fazer aquela adesão à junta, ele não teria esse mecanismo a seu favor. Mas é mera futurologia. Hoje, no final do dia, provavelmente nós saberemos. Bom, e antes da gente encerrar a edição de hoje, eu quero mostrar para vocês que eu acabei de receber aqui. Olha só, tem novidade chegando no canal. Eu quero mostrar para vocês, primeiro, essa provocação inicial, que em 2050 nós seremos 10 bilhões de pessoas no mundo. A grande questão é como alimentar essa quantidade enorme de pessoas. E aí é a pergunta que está aqui. Como alimentar tanta gente? Quando a gente abre, tem aqui uma opção, que seriam as cápsulas, que podem ser uma alternativa, mas certamente não devem ser a melhor maneira de resolver o dilema de alimentar tanta gente no mundo todo. E é justamente para responder a esta questão que, a partir de amanhã, tem uma nova produção aqui no Canal Rural em parceria com a rede de TV britânica BBC. A série de 6 episódios foi gravada no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Holanda, na África e na China. E em cada canto do mundo mostra os desafios para uma produção sustentável e também os avanços que produtores rurais já conseguiram e podem ser seguidos como exemplo. Vamos acompanhar um trechinho do que amanhã você vai ver em detalhes na programação do Canal Rural. Nós estamos numa jornada que vai do campo à mesa. Em 2050, a expectativa é que seremos 10 bilhões de pessoas no planeta. Como alimentar tanta gente é uma questão importante no mundo inteiro e está prestes a transformar a agricultura nas próximas décadas. A gente que planta, a gente não só vende, a gente serve a todo, que vai para a mesa. Desde preservar a água, o sangue vital que alimenta as plantações. A gente tem produtores que conseguiram reduzir na irrigação até 60% do consumo de água. Até renovar o próprio solo em que crescem. É uma sensação incrível ver que você está contribuindo para algo que pode mudar o mundo. O alimento seguro e sustentável.
como proteger o meio ambiente e reduzir o desperdício. Durante esses 3 anos, nós já salvamos de ser jogado fora mais de 750 mil quilos de frutas e legumes. Para ajudar a responder a essas questões, vamos encontrar alguns dos líderes de pensamento mais influentes do mundo. Eu acho incrível o que podemos mudar quando a agricultura muda. Explorando como a agricultura moderna e a tecnologia estão nos levando ao caminho certo. É basicamente uma virada de jogo para fazendeiros do mundo todo. Para melhorar a nossa terra, a nossa dieta e conectar produtor e consumidor. Bem-vindo ao Seguindo a Comida. Que bacana! E amanhã, a partir das 19h30, aqui no Canal Rural, eu não vou perder, você também, não deixe de acompanhar. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.